Vamos dar início à mesa redonda agora, que será mediada por mim pela primeira vez. Fui convidada pelo pessoal da saúde mental. Eu sou dentista do Casa 4. E qualquer falha, eu peço perdão, porque é a primeira vez que estou fazendo isso na vida. Então, muito bem. Na universidade, além do nosso setor aqui, do Casa 4, nós sabemos que há vários setores que trabalham com acolhimento de estudantes, para percorrerem essa jornada de graduação da melhor maneira possível, e que sejam atendidos não só no aprimoramento intelectual, como também nas suas necessidades de forma integral. A universidade tem cerca de 26 mil alunos de graduação, são a maior população da universidade. E justamente sobre esse acolhimento é que será a nossa primeira palestra de hoje, em que a nossa palestrante falará sobre o trabalho realizado na PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para essa parcela da população universitária. A nossa segunda palestrante falará sobre um assunto bastante em voga atualmente, que é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que tem como sintomas a desatenção, a inquietude e a impulsividade, e que tem crescido muito entre as crianças e muitas vezes continua na idade adulta. Gostaria de chamar, então, para a mesa nossas duas convidadas de hoje. A professora doutora Gabriela Isabel Reis Ormenho. E a professora doutora Sandra Regina Dias da Costa. Nós agradecemos muito a presença das duas palestrantes de hoje. Lembrando que, ao final das duas palestras, nós abriremos para perguntas do público e quem estiver acompanhando no YouTube também poderá mandar suas perguntas, que passaremos para as palestrantes ao final. Primeira palestra de hoje da doutora Gabriela, intitulada O Acolhimento Psicológico para Alunos da Graduação. A doutora Gabriela é graduada em Psicologia, tem mestrado em Educação Especial e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, com doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é professora do Departamento de Teorias e Fundamentos da Educação no setor da educação da universidade. Faz parte de 2 grupos de pesquisa e tem experiência em intervenções educativas, atuando principalmente nos seguintes temas: prevenção da violência, crianças agressivas no ambiente escolar, mulheres encarceradas e seus filhos, é pesquisadora externa do Laboratório de Análise e Prevenção da Violência, do mestrado em Psicologia Forense da Universidade Tuiuti e é coordenadora do programa Raising Safe Kids, educando crianças em ambientes saudáveis. É também chefe da UAPS, Unidade de Apoio Psicossocial da PRAE. Doutora, passa a palavra. Bom dia. Bom, muito obrigada pelo convite para a Casa 4, nossos parceiros. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu faço, né? Sobre que eu sou a chefia. No momento eu estou na chefia. E, como a professora, a dentista falou, esqueci seu nome, me desculpe. Nós atendemos toda a comunidade da graduação, que é bastante. Como que se dá esse acolhimento psicológico? Eu gostaria de falar um pouquinho da PRAE, né, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, da qual eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu fui aluna antigamente, não era ProBem, mas eu sou estrangeira. Aí no final eu vou fazer uma enquete, né? Meu país, eu nasci num país... Oi? Eu não consigo. Gente, eu não consigo.
Posso ficar aqui que eu fico rodando, sabe? Não consigo ficar quieta. Eu brinco que eu falo assim, eu nasci num país que o nome dele é um animal e a capital é uma fruta, mas no final a gente descobre qual que é. Ai. Então é o seguinte, a PRAE é a Proreitoria que se encarga dos alunos, a gente cuida dos alunos, nós temos 26 mil alunos. Quando eu entrei na universidade, eu também fiz parte da política daquela época, não vou falar o ano, senão me ouvindo. E nós temos uma questão do acolhimento psicológico, que é a questão mais, vamos dizer, séria dos alunos, mais ainda na questão da pandemia, pós-pandemia. Antes da pandemia já era complicado e pós-pandemia já foi bem mais complexo. No momento, nós somos, aqui em Curitiba, nós temos 6 servidores, 6 psicólogos, nós temos em todos os campos, os campos. Toledo, temos 1, Jandaia, 1, Matinhos, 1, e só. Então, nossa equipe é formada por esses 9 psicólogos, para 26 mil alunos. Tá? Então, eu já vou começar falando isso para a gente conseguir explicar nossa grande dificuldade. Mas se eu posso garantir que hoje, se você chegar na praia, na rua Ubaldino de Amaral, e precisar de algum acolhimento psicológico, você será atendido. Então, vamos lá. Como é que é feito esse acolhimento? O que eu acabei de falar, a gente está na rua Ubaldino, ele acontece das segunda a sextas-feiras, das 8 da manhã às 20 horas. Nós, por questões administrativas, entramos em 30 horas, então os profissionais aqui em Curitiba, eles ficam desse horário ininterruptamente. Vai ter alguém para atender vocês sim. Eu vou chegar um pouquinho mais para frente, mas 26 mil, mas eu quero atendimento todo o tempo. Eu não consigo. Eu não consigo. E quando que o estudante pode vir? Quando ela sentir a necessidade, que precisa de um acolhimento, está acontecendo alguma coisa mais séria. O que acontece? Você chega na praia, você vai subir a escadinha, vai ter um computador. Você preenche um formulário e logo em seguida um servidor irá um psicólogo irá te atender. Mas espera aí eu chego e acontece desse jeito? Acontece sim. Só que a gente, o que eu gostaria de falar, alguém de vocês já faz terapia? Quanto tempo demora uma terapia? Anos, meses. Mas se eu preciso resolver meu problema, gente, eu não consigo. Isso que eu estava falando para vocês, eu não consigo com 26 mil alunos e 6 psicólogos aqui em Curitiba, eu não consigo. Mas um acolhimento pontual, eu garanto que vocês terão. Opa. O que a gente vai fazer? Como a gente vai acontecer? Muitas vezes acontece, eu chego na universidade, chego no meu gabinete, e eu escuto... Ai, meu Deus. Sai correto. A gente acolhe, a gente vai definir uma estratégia com esse estudante, o que pode ser feito. Mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Muitas vezes, as coordenações, os alunos, os professores, eu tenho um telefone vermelho, que ele sempre está ligado, fala assim, a pessoa está chorando, o que eu faço? A pessoa quer se matar, o que eu faço? Para conseguir explicar para vocês é o seguinte, às vezes não tem condições, a pessoa está em um momento muito delicado, levar para a praia naquele momento não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, assim, se é um caso extremamente grave, a gente fala assim, olha, vamos ligar para o SAMU, vamos levar para a UPA, vamos encaminhar para algum lugar. Não, mas tem que vir um psicólogo aqui. Vocês veem quantos campos nós temos? E eu não consigo, eu só quero dizer para vocês que assim, a gente está à disposição, mas tem situações que são muito pontuais. Tá? Mas, então assim, a gente acolhe, aí junto na sessão sobre o profissional e o estudante, vão criar estratégias do melhor atendimento da demanda, de acordo com a necessidade de cada estudante. Então, às vezes, eu até vou falar para vocês quais são as principais demandas. Às vezes, a gente faz orientações, olha, você precisa modificar algum tipo de atividade,
Às vezes que nosso maior parceiro, a Casa 4, eles já não me aguentam mais porque eu falo, precisa de psiquiatra, precisa de psiquiatra. Porque a pessoa está com um pensamento suicida muito alto. Então a gente encaminha para a Casa 4. A Sandra, muito obrigada por ter vindo. A gente tem as questões dos alunos que têm TDAH, que têm autismo, que têm dislexia. A gente encaminha para a CIPAD. Nós estamos muito felizes, eu falo para os alunos, e estou falando de verdade. Nós ficamos muito felizes de receber os alunos dentro da universidade. Mas eu fico mais feliz quando eles saem. Porque entrar é fácil. Se manter é difícil. Sair é uma vitória. Então, para a gente conseguir que esses alunos saiam, eles precisam de algum tipo de acolhimento. Nós estamos uma universidade que é aberta à diversidade. Então, temos muitos alunos com TDAH. Ontem mesmo eu estava chegando para a sala de aula, assim, o menino me ligou, assim, eu olhei o telefone, eu só atendi e ele começou. Eu juro que ele ficou 7 minutos falando seguido. Eu falava assim, oi. E ele falava assim, meu problema é muito importante, eu preciso de ajuda. Eu falei assim, mas não sou eu que vou te ajudar agora, eu estou entrando na sala de aula, como que eu consigo fazer com você? Mas se eu me coloco do outro lado dele, pedindo ajuda, ele está pedindo ajuda, e isso é muito bom. Ele está dizendo, eu preciso de ajuda. Mas nesse momento, eu realmente não conseguia. Eu falei assim, posso te ligar depois da aula? Posso te ligar? Então, assim, temos muitos casos de TDAH que eles entraram na universidade, muitas deficiências ocultas que os professores não entendem. Espero que tenha mais professores aqui. Professores não entendem. Esse aluno falou para mim assim, o professor disse que não vai fazer para mim. Aí a gente respira, fala assim, e não é questão dele querer ou não querer. Está na legislação, é um direito seu. A gente vai ter que ver quais que são os passos de seguir. Só que é difícil para eles entenderem essas questões. Então, às vezes, é esse acolhimento que ele precisa. Simplesmente dizer, eu preciso que o professor me ajude a fazer as provas diferentes. Eu preciso de... Então, vamos tentar fazer isso juntos. A rede de saúde, nós temos um problema muito sério, porque assim, né? Tem gente que não precisa só unicamente de um acolhimento. Tem gente que precisa de terapia. E aí a gente entra nessa questão. Então, o que a gente faz? A gente faz terapia para 100 pessoas ou a gente faz acolhimento para 1.500? É bem complexo. E nós optamos, nesse momento, por fazer acolhimento. Talvez a política mude, talvez a gente ganhe vagas, talvez. Mas, nesse momento, o que eu posso oferecer para acolher os meus alunos é um acolhimento. Um acolhimento, a gente tem reagendamento, ela pode voltar de 3 a 5 vezes, dependendo do caso, né? Ele volta até o aluno ficar minimamente orientado e dizer, bom, consigo sair. Ou a gente encaminha para a rede de saúde, para os psicólogos da rede de saúde, e nós temos um problema muito sério. Aqui em Curitiba ainda é capital, as coisas são um pouco mais fáceis, entre aspas. Mas nas cidades, os campos do interior, Jandaia, por exemplo, é uma cidade com a rede de saúde muito pouca, muito escassa. E aí os psicólogos vêm falar, o psicólogo, não sei mas Gabriela, se eu colocar ele na rede do SUS, ele vai ser atendido daqui a 6 meses. E ele está com pensamento suicida. O que eu faço? E aí eu falo assim, atende ele até que der. Só que isso significa que eu atendo mais um aluno e deixo o outro porque minha rede está fraca. Eu preciso de uma rede forte, consolidada, para eu conseguir atender os meus alunos. Bom, vou falar, pode passar sobre. O que eu estava explicando para vocês, né? Então, se o atendimento pontual, tem muitas vezes, gente, assim, por estar nesse momento na chefia, eu já me deparei com muitos casos. Muitos casos assim que você fala assim, meu Deus, e agora? Eu tive um caso que foi, eu acho que eu tinha 1 mês na chefia, e era ainda pandemia, e aconteceu um caso muito difícil, que foi na Casa dos Estudantes. Uma menina tentou suicídio. E, sabe, as meninas sozinhas. Chegou aí uma outra moça
Chegou para casa, depois de um dia super cansativo de trabalho, tinha comprado o lanche dela, e ela chegou em casa e foi ela que teve que ir ligar para o SAMU, porque a menina estava pendurada lá em cima. E aí, né, era na sexta-feira à noite. Eu estava em casa, de pijama, para lá, para lá. E aí, me liga e diz, fala assim, Gabriela, fala com ela. Eu falei, tudo bem, fulana, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela disse assim, ó, porque eu sou psicóloga, né, e psicóloga resolve tudo, né. Pim. Aí ela fala assim, me dá aí um relaxamento para me acalmar? Eu falei assim, não tenho como te dar um relaxamento para você se acalmar. E essa menina chorava, chorava. Eu só falava assim, ela só falava isso. Eu só queria assistir Netflix e comer meu lanche. Era tudo o que ela queria. E ela chorava, 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 chorava. Aí fez uma coisa que não é muito certo de ser feito, mas eu tenho 2 filhos e eu acho que eu gostaria que alguém fizesse isso por ele, se algum dia acontecesse. Deus queira que não. E aí ela chorava, chorava. Eu fiquei meia hora com ela no telefone, por vídeo, e ela falava, e chorava, e falava, me dá um relaxamento. Falava, não tenho como te dar um relaxamento. Eu falei assim, você quer que eu vá te buscar? Você quer vir na minha casa? Eu falei, estou de pijama. Se você quiser, eu te busco. Eu sei que não é para fazer isso. Mas eu fui lá, busquei a menina, levei para casa e eu fui brincando com ela no caminho. E falei assim, olha, tá vendo aqui? Tem um poste, aqui tem outra casa. Quando você... né, vai que você vai ser raptada e você não lembra quem te levou. Eu falei, não foi assim, assim, assim. E aí, para piorar a situação, essa menina, o aniversário dela era no domingo e ela tinha que apresentar o TCC na seguinte semana. Sabe, assim, um desastre. Ela ficou comigo até domingo. Segunda-feira nós conseguimos conversar com os professores, pedindo um prazo para ela, para os professores dar mais uma semana para ela conseguir fazer o TCC, se organizar. Ela nunca mais voltou para o atendimento. Era uma coisa muito pontual e sendo uma coisa extremamente grave. Por outro lado, nós já tivemos casos de chamar a ambulância, chegar, estar na praia, chama para a ambulância e disse, nós precisamos de uma ambulância que essa pessoa quer se matar agora. Aí já não é um caso pontual. Aí é um caso que a ambulância diz, a gente não vai buscar, porque na ambulância, nesses casos, tem que estar com um médico, casos psiquiátricos tem que estar com um médico. A ambulância com o médico é muito mais difícil. E aí teve alguém, que eu não posso falar, disse, eu pego o carro e eu levo. A gente trabalha com gente. E levamos a menina para o hospital, deixamos no hospital, a assistência social ficou na UPA, até a menina ficar lá estabelecida e alguém da família se responsabilizar por ela. E esse é um caso um pouco mais complexo. E aí, quem que pode ser atendido, né? Além dos alunos da graduação, nós temos o CEPT, que é o curso profissionalizante, que está, agora me perdi, está lá perto do Politécnico. E aí nós temos uma característica muito diferenciada. Esses alunos são adolescentes. 15, 16, 17 anos. Então, as problemáticas que eles têm são totalmente diferentes da problemática de um aluno de graduação. Mas a gente também atende eles. Nós temos, por sinal, uma palestra amanhã com eles. Olha só que interessante, né? Eu não sei quantos de vocês são alunos, mas na primeira semana de aula, a gente faz em todos os cursos, se explica o que é a praia, o que ela tem, o que ela faz. Entra por aqui, sai por aqui. Eu falo que se entrasse por aqui, saísse por aqui, alguma coisa ficava, mas não fica nada. Não fica nada. Então, para o CEPT, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma palestra com os alunos e de noite com os pais. Porque eles são adolescentes. Então, a gente fala, não vai. E aí a gente descobriu algumas
CEPT, eles têm cálculo 1, cálculo 2. Né? Eles têm aula o dia inteiro. São 15, 16, 17 anos. E aí temos uma dificuldade muito grande, tanto dos alunos em entender que eles não são mais o número 1, quanto dos pais conseguirem entender essa questão. E, além do mais, que é uma coisa extremamente boa, positiva, todos os professores do CEPT são doutores. Então, você está dando doutor, dando aula para o ensino médio. É outra. E aí, a dificuldade que os alunos têm em se adaptar ao ensino é muito sério. E é mais difícil porque o pai não aceita. Fala assim, é frescura do meu filho. Ou dizer, né, a gente teve esse caso, não vou identificar o nome, um menino, o melhor amigo deles acabou cometendo suicídio. E ele está indo muito mal nas aulas. E a mãe fala assim, é frescura, já passa. Então, nós temos uma dificuldade muito grande com essa população. Alunos da graduação, voltando para a graduação. E quais são as principais queixas? Né? Acho que ele vai demorar um pouquinho, mas aqui na cabeça. Qual que é a dificuldade maior desses nossos alunos na graduação do acolhimento? O que é a maior dificuldade? A maior dificuldade que nós temos, ou as principais queixas, está relacionado a quê? Quem dá um? Quem que você acha que é a maior dificuldade no nosso século? Ansiedade. E olha só, vou dar um exemplo da ansiedade que as pessoas falam assim, nossa, a pessoa estava, vou dar um exemplo real. O menino estava jogando videogame no celular, tranquilo, ficou duro. Duro. A pessoa achou que ia ter um infarto, no pescoço, mas infarto. Levaram para o hospital, reviraram ele, não tem nada. Vai para o psiquiatra. Tem alguma questão de ansiedade. Mas a ansiedade dos nossos alunos, né, está mais relacionada à questão dos trabalhos, da vida acadêmica e da vida não acadêmica também. E a organização de estudos. E isso é uma coisa, né, eu ia falar para vocês, eu acho que isso. Eu ia falar para vocês que, para mim, pensando, sou analista do comportamento, o que leva um aluno à ansiedade? Nós temos um passo anterior. Tem que voltar para a câmera. Nós temos um passo anterior. Quando a gente entra na universidade, a gente está muito acostumado a estudar ou no cursinho, ou estudar do jeito que a gente aprendeu. E não tem organização de trabalho, de estudos, nem a de apresentação de trabalho. Eu acabei de voltar de um congresso em Brasília, e o pessoal, o palestrante estava falando, na escola, são poucas as vezes que te ensinam a fazer isso aqui, ó, de ficar na frente e falar com as pessoas. Eu não gosto, professor. Eu não quero, eu não gosto. Posso fazer eu não quero. Tudo bem. Quando você entra na universidade, não tem mais eu não quero. Você tem que fazer. Então, a apresentação de trabalhos é uma coisa bem complexa. E aí tem gente que paralisa, trava. A organização de estudos. Como que eu organizo minha dinâmica de estudos? Nós temos, eu coloquei lá embaixo, porque a praia, parece que as pessoas falam assim, a praia eu sou psicólogo e assistente social. Eu o dinheiro e o psicólogo. Mas, na verdade, nós somos em 3. A UAPS, que é a unidade psicossocial, é os psicólogos, assistentes sociais e as pedagogas. Só que eu tenho 4 pedagogas, mas elas são maravilhosas. E elas fazem trabalho de organização de estudo e questão de apresentar o trabalho. A maior dificuldade que eles têm é a organização de estudos. E aí elas fazem um planejamento com todos eles, de tipo, o tempo que você demora para pegar o ônibus, o tempo que você vai demorar para comer, o tempo que você tem que ficar olhando para o teto, o tempo, tudo, organiza tudo. Quantas disciplinas vocês têm que fazer? Uma coisa que elas pedem muito, que eu achei assim, sensacional, é: vocês têm agenda? Mas não agenda para colocar figurinha. Agenda no sentido de que dia que tranca a matrícula, que tranca curso, a disciplina. Por quê? Porque eles começam, os alunos fazem o seguinte, eles entram, vão mal na disciplina, no curso, aí eles falam assim, não, esse semestre eu vou fazer de tudo e vou ficar bem. Aí se matriculam em 10.
porque agora vai dar certo. E aí ele vai começando a andar, e ele percebe que não dá conta. Não dá conta, e ele começa a entrar aí ele entra em surto, entra em ansiedade. Então, assim, por que você precisa fazer as 10 disciplinas? Então, é muito melhor para a teoria você cancelar a disciplina do que abandonar a disciplina. Coisas básicas. Mas ele não sabe disso. Aí ele entra em sofrimento. Começa. Então, nossas pedagogas, quando vocês quiserem, elas têm um trabalho de organização de estudo, um trabalho de oficinas pedagógicas. O meu sonho é que a praia seja itinerante, porque nós temos muitos campos, né? O perfeito, não é uma vida ideal, mas não dá. Seria que todos estivéssemos juntos no mesmo campus, mas uma praia itinerante no sentido de que as pedagogas vão indo de campus em campus e fazendo palestras e explicando isso para os alunos. Os assistentes sociais também vão rodando. Porque tem muita gente que precisa, mas tem tanta vergonha, ou nem sabe que precisa, acha que é burra, que não vai. Né? E nesse sentido, eu só vou falar mais de um caso que assim, a gente ficou muito feliz. As pedagogas fizeram um trabalho sensacional. O menino tinha reprovado, acho que umas 6 vezes cálculo. Também tudo bem que cálculo não é fácil, mas 6 vezes cálculo. E aí ela foi sentando com ele e foi explicando. E aí ela identificou que o menino tinha algum tipo de deficiência, que ele tinha alguma necessidade especial. Ele tinha TDAH. Aí ela encaminhou ele para o psiquiatra, que ele tinha condições de pagar um psiquiatra. Ele começou a tomar o remédio, ele se organizou, ele passou na próxima disciplina com 9. A gente ficou muito feliz. Mas assim, então não é que ele não saiba, é que ele não estava com um suporte adequado. 5. Vai, então corre. Então, nossas principais queixas que nós temos é a ansiedade, que está relacionada com a vida acadêmica ou não, que eu estava falando para vocês. Nós temos muita ansiedade social, pós-pandemia, isso aumentou muitíssimo. Eu já tive casos de pessoas chegarem, né, no meu telefone vermelho e falar assim, eu estou a 2 quarteirões da universidade e eu não consigo ir. Eu não dou conta. Uma coisa muito séria. Então, o fato de ter perdido alguém na pandemia dificultou bastante. Baixa autoestima, mas que está ligada à desmotivação. Então, eu não sou ninguém mesmo. E sobrecarga de atividades. E aí eu queria dizer uma coisa extremamente importante. Nós estamos acostumados, na escola nos ensinaram a estudar, entre aspas, a passar no vestibular, mas não nos ensinaram para a vida. E os alunos da graduação, eu tenho uma boa relação com meus alunos, eles falam assim, prof, a gente não paga a mensalidade, mas a gente paga com a alma, né? É muita coisa para fazer, não é? Mas aí, para isso, a gente precisa se organizar. E tudo bem você não formar em 5 anos, se o seu curso é 5 anos. Qual é o problema? O importante é você ter saúde mental para você conseguir curtir. Qual que é o problema você não tirar A ou tirar 100? Eu preciso estar bem. E esse é um problema muito sério. Até o professor Gabriel, tem o Bruno, que é o orientando dele, que nós temos no curso de medicina. Porque você foi um dos melhores a passar na universidade. Como que agora, dentro da universidade, eu não sou o melhor? Infelizmente, o número de suicídios na medicina é muito alto. Bom, nós temos uns grandes desafios. Nossa demanda é muito alta, como eu falei para vocês. Em abril desse ano, em maio desse ano, o serviço de psicologia entrou uma jornada flexibilizada. Então, são 30 horas que os profissionais trabalham.
como eu falei, das 8 da manhã até as 20 horas. Depois da jornada flexibilizada, nós conseguimos fazer 1.838 acolhimentos, tá? Mais ou menos dividido em 6 profissionais, o número de atendimentos, às vezes vai mais de 3. Nossa grande demanda são os atendimentos psiquiátricos. A gente precisa mais, e não é contra a Casa 4, porque eles também não dão conta, mas é que a demanda, de forma geral, aumentou muitíssimo. Então, a gente fica sem saber o que fazer. Né? Tem dias que eu recebo 2, 3 encaminhamentos para a psiquiatria dos meus profissionais. Gabriela, preciso de acolhimento, preciso de psiquiatra, preciso de psiquiatra. E a outra questão que nós temos muito sério são as avaliações neuropsicológicas. Porque a gente percebe que o aluno está com alguma dificuldade, mas eu não consigo fazer uma avaliação. E aí, fazer uma avaliação hoje tem em média de R$3.000 fora da universidade. E aí, como que a gente faz com isso? Essas são minhas principais demandas. Antes de eu falar, meu muito obrigada. Esse é o meu número de meu telefone vermelho. Esse é o telefone institucional. Ele sempre está ligado. Não agora, porque estou na palestra. Mas, se vocês precisarem de acolhimento psicológico, é só ir até a Praê. Não vou dar mais o e-mail, porque o e-mail ele está cada vez sendo desativado. Mas eu falo para os alunos uma coisa que eu achei muito importante. Eles ganharam, quando vocês entraram na universidade, vocês ganharam uma coisa. Uma única coisa. Que foi o GRR. Que para todos os efeitos é um número. E você se torna mais um número. Mas eu posso garantir para vocês. Vocês não são um número. Vocês são importantes. Para a gente. E são mais importantes quando vocês sobem no palco e falam for me. Viu? Muito obrigada. Foi excelente, professora. Eu tenho um filho que tem esse problema, o meu está com 13 anos, da questão da organização do estudo. Meu Deus, sabe? Começa cedo isso aí, né? E aí depois eles chegam na universidade e muitas vezes acontece isso, porque é tão bom esse período de formação, a gente tem que curtir também, tem que ir nas festas, são amizades que muitas vezes ficam para o resto da vida. E foi muito bom saber de tudo isso, dessas informações sobre acolhimento, que às vezes vocês nem sabem, né? Aqui também no Casa 4 a gente atende, às vezes nem sabem que tem dentista, que não sei, mas eu só atendo aqui faz 20 anos, né? Pô, tem dentista que vão procurar se informar também sobre essas questões de acolhimento, que são muito importantes, né? Muito bem, a segunda palestra de hoje tem como título TDAH, Desafios na Universidade, e será proferida pela professora doutora Sandra Regina Dias da Costa. A doutora Sandra é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, concluiu a graduação em Pedagogia, em 2007, na universidade também. Em 1999, formou-se na especialização em Gestão da Qualidade em Alimentos, na Universidade São Judas Tadeu. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, especializada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Como professora na Universidade Federal, no curso de Pedagogia, atuou com Educação e Neurociências com enfoque principalmente nos seguintes temas: TDAH, desenvolvimento de funções executivas na infância, interação social, aprendizagem, desenvolvimento infantil, educação infantil e distúrbios de aprendizagem. Professora Sandra. Bom dia, não sei se vocês estão me ouvindo, preciso acertar aqui. Está ouvindo? Estão ouvindo?
Agora sim. Eu acho que ele precisa baixar um pouquinho. Porque ele disse que tem que ser igual funkeira. Tá. Bom, já deu para ver, eu não gosto muito de falar em microfone, a minha voz é muito alta e normalmente, raramente eu utilizo o microfone, né? Mas você pode colocar a apresentação. Oi? Eu que tenho que passar. Não, essa não é a minha. Enquanto ele coloca, então, bom dia, agradeço imensamente o convite de estar fazendo parte dessa mesa com a Gabriela, fomos companheiras de departamento. Eu estou aposentada há 3 anos, aposentei justamente no início da pandemia, então não tive essa vivência da universidade com a pandemia. Mas percebo como a repercussão, não só aqui, como a repercussão na escola e em todos os espaços educacionais, a repercussão social da pandemia, num contexto em que as pessoas já vivenciavam de forma importante os transtornos mentais. E, com certeza, esse foi um potencializador, um catalisador. Meu trabalho com transtorno de déficit de atenção, até eu, antes de entrar propriamente, quando a Marilena fez a leitura do meu trajeto profissional, né, é que foi tirado do lápis, porque normalmente não vejo necessidade, mas vocês puderam ver a diversidade de formação que eu tive, né? Para quem conhece um pouco de TDAH, talvez pense, nossa, deve ser TDAH, né? Porque não muda de coisa, não sabe o que quer, vai para cá. Não, de fato, não tem a ver com TDAH, porque o TDAH não terminaria cada um desses cursos, pelas características do transtorno. Na verdade, eu gosto do conhecimento, demorei a me achar profissionalmente e não tive, justamente por gostar do que estava fazendo, eu não larguei. E por caminhos da vida aí, eu acabei na educação, que foi onde eu me encontrei. Então, vocês, né, não vou fazer as contas para vocês, mas se alguém prestou atenção, dá para ver que a educação é uma coisa bastante recente na minha vida, né? E meus objetivos sempre foram esse aspecto de neurociências e educação, a ponte, né, a compreensão do professor, que ali na sala de aula não chega uma pessoa que não tenha cérebro, né? Porque, às vezes, é essa sensação que a gente tem, de que ali chega uma pessoa, mas aquilo, e nem do cérebro como alguma coisa orgânica que vai repercutir em todo o funcionamento da pessoa ali na sala de aula. Tá? O TDAH, ele apareceu no meu objeto de estudo, no meu trabalho de mestrado, em que eu tive a oportunidade de trabalhar no CENEP, não sei se alguém conhece, que é da universidade, o Centro de Neurologia Pediátrica, onde havia um laboratório, um ambulatório de TDAH, eu não sei, me afastei bastante de lá, mas eu sei que nas características que eram na época, não acontece. Então, um laboratório que, na verdade, no meu trabalho, a princípio, eu entendia e pensava que fosse transdisciplinar, no fim a gente chega com uma conclusão que é multidisciplinar, mas que já é alguma coisa, em que várias pessoas, várias áreas do conhecimento estavam ali para atender a criança que chegava. Então, a minha visão, e até me surpreende bastante, é claro, no ambiente da universidade, né, essa busca para o TDAH no adulto,
porque esse olhar para o TDAH adulto é muito novo na produção do conhecimento e, mais ainda, no atendimento pelos profissionais da saúde. Eu digo isso por experiência de várias pessoas que me relatam e que não foram diagnosticados na infância e, quando chegam, ainda que tenham todas as evidências, isso eu estou fazendo um resumo, né, mas eu vou falar um pouquinho, todas as evidências do transtorno sofre com a resistência do médico para ter um olhar mais cuidadoso para esse diagnóstico. Então, a minha fala, quando estudei TDAH e quando estudo TDAH, eu penso que o nó do TDAH é o diagnóstico. Tá? Então, vamos lá. Não está indo. Será que precisa ligar alguma coisa? Também não está lá no computador. Não está. Bom, enquanto coloca, vamos lá. A primeira coisa que eu vou enfocar é o que eu penso sobre... eu vou tentar trazer sucintamente a questão de alguns mitos em relação a TDAH. Então, aqui, eu não sei se a maioria é da área da educação ou não. Então, vou falar o que a gente ouve muito na área de educação, e que acaba repercutindo socialmente, repercutindo na própria ação com a criança ou com o adolescente ou o adulto. TDAH é uma doença inventada. Primeiro, que não é doença, é uma condição, e segundo, que não é inventada. Historicamente, já haviam relatos de crianças com características comportamentais extremamente semelhantes ao que hoje a gente chama de TDAH. Então, desde o século XIX, a primeira descrição num jornal de pediatria foi em 1902. E o que acontecia ao longo do tempo? Por que não era TDAH? Porque as pessoas que tinham essa condição, elas eram classificadas com outras nomenclaturas. Então, por exemplo, na década de 40, lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima em 62, até chegar na primeira menção no DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, de reação hipercinética da infância ou adolescência. Tá? Então, essa é a primeira menção mais próxima do sentido das características do TDAH. O DSM-4, que é o anterior ao que está em vigor, trazia já o nome transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e dizia, né, que era um transtorno em que fatores biológicos, psicológicos e sociais contribuíam. Eu vou ter que virar isso, porque eu sinto que quando eu viro, a voz some, né? Esses fatores, né, contribuíam para a manifestação do transtorno. Tá? E como foi a Maria Helena que já falou alguma coisa sobre isso, o transtorno tem 3 sintomas clássicos.
a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. O que aconteceu? Melhor, né? Alô? Alô? Melhora? Tá, assim eu fico mais móvel. Então, no DSM-5, que é a atualização, também mantém a mesma nomenclatura. Ele aparece no CID-10 como transtornos hipercinéticos. E o que o DSM-5 de 2013 acrescenta ou modifica? Ele vai dizer que o entendimento desses sintomas, os sintomas do TDAH ao longo do tempo, eles não são estáveis ou fixos. Ou seja, pode ter momentos na vida da pessoa que ele adquira uma característica que pode ser abrandada ou entrar em remissão, ou ao contrário, pode ser desencadeado um pouco mais à frente. Mas isso eu não destaquei desde o início. O transtorno do TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quem tem TDAH, nasce com TDAH. É claro, vai ser a manifestação, aí vai depender de alguns fatores que eu falei lá na frente. E, ao mesmo tempo, a gente ouve falar na criança, por quê? Tem médicos mesmo, médicos, educadores, sociedade de uma forma geral, que entende que é só a criança que é hiperativa. Então, essa ideia de hiperatividade, que não é hiperatividade necessariamente não é o transtorno. Criança ativa não é criança com TDAH. Criança arteira não necessariamente é criança com TDAH. Tá? Então, isso que é o importante a gente conhecer de uma forma mais profunda. Além de tudo, o DSM-5 também classifica essas possibilidades de leve, moderado e grave. E, inclusive, colocam uma opção. Isso tudo porque o DSM-5 é voltado para o médico diagnosticar, né? Então, ele coloca uma opção de em remissão. Tá? Os grandes problemas, né? Hoje, nós sabemos que o componente genético é extremamente importante e significativo. Isso já está estabelecido. Existe um gene que é candidato ao TDAH? Não. O que acontece? A causa é multifatorial. Então, ela vai se dar a partir da interação de vários genes de pequenos efeitos que vão se manifestar a partir do gatilho dos fatores ambientais. Tá? E outra coisa que é bem complicada no diagnóstico é a heterogeneidade clínica. Assim como qualquer um de nós não é igual ao outro, uma pessoa com TDAH não é igual a outra. Tem algumas características que são aquelas que foram padronizadas como para definir, para diagnosticar, mas elas podem se manifestar de várias maneiras. Então, os estudos genéticos mostraram uma recorrência familiar muito significante. Risco de 2 a 8 vezes maior em crianças com os pais afetados do que na população em geral. O que significa isso? Que muita gente só vai descobrir que é TDAH quando tem um filho TDAH. Isso eu vi muito, vejo ainda. Lá no CENEP era uma rotina. Então foi por isso que eu sofri tanto. Então foi por isso que eu quase saí da escola. Então foi por isso que eu apanhei tanto. Então, essa fala, né, ela é extremamente rotineira.
Então, o que está acontecendo atualmente que tem mudado isso e que os adultos têm se reconhecido mais? É que já são adultos, se falou muito mais em TDAH da infância, muitos já foram diagnosticados na infância, outros nem tanto, aliás, é a maioria. E pela mídia mesmo conseguem, vamos dizer, muitas vezes, se autodiagnosticar. Outra questão nos fatores genéticos é que os estudos com gêmeos e adotados revelaram que é muito maior a frequência em TDAH em relação às crianças com os pais biológicos do que com os pais adotivos, o que vem mostrar a questão genética do TDAH. Aqui eu já falei, geração. O principal alvo das pesquisas em TDAH e na genética do TDAH está ligado aos genes que codificam os componentes do sistema dopaminérgico, noradrenérgico e serotoninérgico. Para quem não é da área da saúde ou da área de neuro, esses nomes são meio estranhos, né? Mas eu creio que vocês já devem ter ouvido falar nos neurotransmissores, nesses mesmo, dopamina, noradrenalina, serotonina. Então, a neurobiologia do TDAH, cada vez mais, ela está sendo relacionada ao funcionamento desses neurotransmissores. Tá? Os fatores ambientais, eu coloquei, mas acho que nem vale a pena também muito entrar neles, porque os estudos apontam evidências, mas não estabelecem relações claras de causa e efeito. Mas, por exemplo, desentendimentos familiares, presença de transtornos mentais, criminalidade, etc. Agora, até que ponto que isso, surge uma dúvida, né? Até que ponto todas essas condições são em virtude da classe social e aí aumenta o TDAH, ou porque o próprio TDAH familiar causa tudo isso, né? Então, assim, não dá para estabelecer uma relação direta. Complicações na gestação ou parto, crianças com baixo peso ao nascer, não necessariamente têm TDAH, mas são fortes candidatos. Exposição ao fumo, álcool, chumbo, sofrimento fetal, enfim. Aqui são áreas que estão envolvidas no TDAH, né? Aqui. Então, sistema atencional anterior e sistema atencional posterior. E a relação desses dois sistemas a partir dos neurotransmissores. Tá? Aqui, os caminhos, né, dos neurotransmissores. Então, azul, noradrenalina, vermelho, serotonina, e verde, dopamina. E quem já estudou, sabe que esses neurotransmissores também, na questão de cérebro, elas estão ligadas à questão do sistema de recompensa, sistema de atenção focada, sistema de sono. Então, tudo que vai repercutir como sintoma do TDAH. Então, aqui algumas coisas que têm a ver com esses neurotransmissores, né? Então, a questão da dopamina com o prazer, aí isso vai implicar na impulsividade, né? A serotonina também no controle do impulso, do sono, e a noradrenalina na ação e vigilância. Hoje não, já faz tempo,
se consideram, alguns estudos mostram a compreensão do TDAH como uma síndrome desexecutiva. O que significa isso? Quando foi falado aqui o meu currículo, fala dos meus estudos das funções executivas na infância. E o que me levou a ir para esse novo objeto de estudo foi exatamente essa questão, que não é privilégio do TDAH, mas que no TDAH é extremamente presente, que é um comprometimento das funções executivas. No sentido de, as funções executivas, o que elas fazem? Elas são processos que vão ser responsáveis por focalizar, direcionar, regular a atenção, as funções cognitivas, as emoções, o comportamento. E como que elas implicam nisso ao longo da vida, do ato simples, do funcionamento, em realização de tarefas simples de rotina e soluções para problemas novos. Pensar o novo, criar, ter a flexibilidade cognitiva para enxergar outras alternativas. E o que a gente observa? Quando a Maria Helena e Gabriela falaram questões da ansiedade, da falta de organização, da incapacidade, né, de ter uma agenda, de controlar o tempo, isso tudo está totalmente ligado ao funcionamento executivo, né? E, consequentemente, em muitos casos, ao TDAH. Tá? Por que eu fui estudar na infância? Porque essas funções executivas, elas começam a se desenvolver na criança lá por volta dos 4 anos, né? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Quadro clínico, já falei, deixa eu acelerar. Aqui, essa eu acho que é uma coisa importante. Como agir? O que a gente precisa? Precisa família que entenda, família que participe, família que reconheça, família que dê visibilidade, que participe e ajude. É difícil? Tudo que eu estou falando aqui é muito difícil, tá, gente? Instituição educacional escola. Que escola e, especialmente, professores conheçam sobre o transtorno. Conhecer não é conhecimento, assim, de Facebook. Né? É que conheçam sobre o transtorno e, com isso, possam aceitar as falas da Praê, quando ela fala, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, esse aluno exige uma adaptação nesse sentido. Tá? Terapias. Antes se falava muito na psicoterapia só. Nem sempre é só psicoterapia. Vai ter criança que vai ter necessidade de fono, de terapia ocupacional, especialmente de processamento sensorial. Tá? E o medicamento, que o medicamento, ora é rejeitado e vilanizado, ora é a solução mágica para todos os problemas. Ele não é nem uma coisa nem a outra. Tá? Aqui eu trouxe um pouco das características no adulto, que quem conhece, e tem alguém aqui que se entende como TDAH, nem vou dizer que seja... aquela inquietação da criança que brincava, que corria, ela, é claro, você não vê um adulto fazendo isso, né? Essa inquietação, ela se transforma na inquietação mental, um estado constante de hiperexcitação. Isso leva a um processo de ansiedade muito grande. A pessoa não consegue relaxar, está numa tensão constante. Tem dificuldade para dormir, e isso pode levar ao uso de álcool, drogas, ou ou remédio sem orientação para compensar os sintomas, né?
Ação sem reflexão, isso leva à impulsividade. Então, é aquela pessoa que briga, que reage extremamente reativa, que não espera o outro falar, que já quer responder, às vezes agressivamente. Comportamentos de risco no trânsito. É muito comum, existem pesquisas apontando o número de pessoas com TDAH envolvidas em acidentes de trânsito, em separações, divórcios, né, nas penitenciárias, distrações e atrasos frequentes. Então, aqui já começa a entrar naquilo que penso que vocês já ouviram da Gabriela, ouviram na escrita também, eu cheguei no final, mas a questão da dificuldade da organização, de dar sequência às tarefas. Então, o que eu preciso fazer agora? Como eu vou me organizar? A papel da escola, esse é o que da escola, do professor, é conhecer o transtorno, saber diferenciar incapacidade de desobediência. No adulto não é desobediência, mas é de enfrentamento, às vezes parece que é uma arrogância do aluno, um deboche do aluno. Ter a escola ou a instituição escolar tem que ter disponibilidade para aprender mais. Interação com o aluno, parceria com a família, comunicação de forma a propiciar todas essas experiências. E as estratégias, vamos finalizar com elas. Então, organizar o ambiente de estudo e trabalho. Então, leis da criança. A criança precisa ter um ambiente que é de estudo ou trabalho, em que ela saiba que naquele momento ela vai fazer uma determinada coisa, ela vai ficar lá e ela, às vezes eu vou para as escolas e eu falo, essa escola não pode ter um TDAH, porque é tanta coisa na parede, que para uma pessoa TDAH, aquilo você queria que ela se concentre, porque a incapacidade é de ter atenção focada. Ela está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, a luz estava apagando, eu me digo porque eu não sou TDAH, ou quem aqui não é, ou quem é, a luz piscando já é um processo que desvia a nossa atenção. Só que quem não é TDAH, chega um momento que desliga da luz piscando. O TDAH não faz isso. Ele vai continuar qualquer barulho, qualquer ruído, qualquer coisa. Então, a organização do ambiente de estudo é fundamental. Sempre selecionar o estímulo relevante entre o excesso de informação. Não adianta querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não dá. Então, o que eu preciso para esse momento? Eu vou ler? Então eu vou ler. Eu vou escrever? Então eu vou escrever. Eu preciso pesquisar na internet? Preciso. O que eu vou fazer? Olha, eu vou estabelecer que eu vou ficar fazendo a pesquisa na internet durante 20 minutos. E acabou. Porque senão, daquela pesquisa você vai para outra, e para outra, e para outra, e daqui a pouco você está no Instagram, você está no TikTok, você está não sei onde. Estruturar as tarefas, apresentando chaves significativas para sua execução. Isso, os professores, infelizmente, não fazem. Então, são coisas que têm que começar lá na infância. Lá na infância. Porque quando você aprende isso lá na infância, você vai construindo o hábito. Porque às vezes, e não é fácil, você, depois de uma certa idade, começar a mudar de hábito. Por exemplo, eu preciso fazer exercício físico. Não faço, não tenho hábito e é uma tristeza fazer. Então, escovar os dentes é um hábito que a maioria das pessoas faz com rotina. Então, essa organização toda é um hábito a ser criado. Estabelecer rotinas diárias e consistentes. Isso principalmente para a criança, um ambiente escolar previsível e organizado. Não enfatizar o fracasso. Isso é alguma coisa... não enfatizar não é só o professor, é a própria pessoa.
que é o que a Gabriela estava falando. Tem gente que fala, não, eu sou burro, a universidade não é para mim. Não, você tem que focalizar mais o processo que o produto. Então, é aquilo que ela falou mesmo. Se mais qualidade do que quantidade. Você vai fazer 3 disciplinas bem feitas, é muito melhor do que 10 que você vai largar pela metade. Né? Então, são coisas que, eu digo, a educação básica está pecando e as famílias também, né? Mas, como da educação, vou assumir a minha culpa. Em não treinar, em não ensinar as crianças a fazer. Utilizar agendas, fazer lista, definir prioridades, uma tarefa por vez. E aí, outras atividades que contribuem muito. A prática de atividade física e a meditação mindfulness. Certo? Atenção plena. Isso é treino. Fazer um TDAH meditar é quase que impossível. Nem sei se com a Ritalina, né? Mas é difícil. Só que tem que ir de segundo por... Hoje vou meditar 30 segundos. Esvaziar minha mente por 30 segundos. Né? Um dia vai chegar lá nos 5 minutos. E aí as nossas considerações finais, que algumas coisas que fica de mensagem, né? Que o TDAH em adulto é uma condição que requer mais atenção e estudo, tanto nas áreas da saúde quanto na educação. É incrível quanta coisa tem publicado e quão pouco isso é efetivo no nosso dia a dia. Embora seja um transtorno do neurodesenvolvimento, nem todos os casos, como eu já falei, são diagnosticados. Então, isso dificulta o diagnóstico na pessoa adulta, principalmente por causa das comorbidades, que eu até pulei o slide, mas que tem outros transtornos que podem se confundir, e aí o diagnóstico diferencial é bem complicado. O diagnóstico correto, aliado ao tratamento abrangente, viabilizam uma vida mais funcional e menos difícil para o TDAH. Esse é o objetivo. Né? Porque como não é doença, não tem cura. Não há que se falar em cura. E a convivência aí para todos nós. Familiares, professores, amigos. A convivência com a pessoa com TDAH demanda conhecimento, compreensão, apoio emocional e auxílio nas estratégias para o enfrentamento ao transtorno. Então, a família com uma criança de TDAH, o amigo, precisa, desde pequeno, contribuir para essa organização. Se você vai deixar um jovem, um adolescente, TDAH, entrar no CEPT, e ele não tem a mínima noção de nada disso, ele não está... Ele vai pirar, com certeza. Não tem escolha. E é assim que nós estamos vivenciando. Ok? Bom, com isso eu finalizo. Aí tem o meu e-mail, meu Instagram. Agora a gente fica disponível, né, para quem quiser fazer perguntas. E é isso aí. Não sei se contribuir de alguma forma, mas obrigada. Desligou? Oi. É quase impossível não ter TDAH, né? Quase impossível, porque a quantidade de estímulos que nós temos, né? Hoje em dia, quando eu era criança, nós tínhamos TV aberta e tínhamos gibi. O que mais? Basicamente isso, não tínhamos muitas opções, né? E o quê?
A rua era uma opção, hoje também já não é, né, opção. Enfim, eu acho que essa importância do diagnóstico é muito relevante, porque também não dá para você ter esse diagnóstico generalizado, né? O que dá muito medo hoje. Dá muito medo de você levar teu filho, e já falar, não, ele precisa de remédio tal ou tal, porque acho que são dois, né? Pelo que eu já pesquisei. Um é mais poderoso, outro é mais ou menos. Então, você tem medo também, às vezes, de dar uma medicação, assim, e que um negócio que vá passar, que não seja para sempre, né? Então, acho que é bem complicado, mas foi bem legal, bem importante saber mais coisas sobre isso. Eu tenho estudado bastante sobre TDAH também, porque lá em casa eu acho que eu tenho dois, sabe? Uma criança e um adulto também com TDAH. Enfim, tem que ter bastante paciência. Vamos abrir para perguntas agora, então. Olá. Tá ouvindo? Bom dia. Meu nome é Letícia, muito bom ouvi-las. Eu tenho uma pergunta em relação à última palestra, mas se a Gabriela quiser contribuir também. Fiquei pensando, né? Quando a gente fala de TDAH, pensa sobre TDAH, o foco sempre é o cérebro, né? Cabeça, a gente vai muito para esse lugar. No entanto, a presentificação do TDAH, a apresentação do TDAH é via corpo. Essa é a parte visível que a gente tem. Falando aqui na perspectiva até da psicologia, do atendimento da psicoterapia. E as formas de apresentações geralmente vêm pela ansiedade, a hiperatividade, a desatenção. Mas o que de fato é essa ansiedade, essa desatenção, essa hiperatividade? Porque quando a gente pensa no indivíduo, o sujeito, existem N tipos de apresentações diversificadas. Então, a pergunta que fica é como identificar dessa forma mais singular e voltada para o sujeito, porque o que fica apresentado, presentificado para a gente no atendimento, nunca é o cérebro, né? Nunca é o que está dentro, mas o que está fora. Isso que é possível como visualização ali para o atendimento psicoterapêutico. Alô, bom, eu não sou psicóloga, né? Então, eu não consigo falar nessa mesma linguagem. No entanto, algumas coisas que são importantes. A gente fala de cérebro, mas cérebro é corpo, né? Então, mente e cérebro são uma unidade indissociável. E o que a gente fala de cérebro, a manifestação não é necessariamente só no corpo, né? Via comportamento. E, por exemplo, no adulto, quando a gente fala dessa hiperexcitação mental, nós estamos falando de cérebro. Uma cabeça, um cérebro, né? Vamos lá, uma mente, o nome que a gente, cada um, que não para de funcionar nem um momento, ninguém está vendo. Ninguém está sentindo. Então, é porque ali alguma coisa tem uma bioquímica distinta que está levando a isso, tá? Não sei se eu entendi tua pergunta, mas como que vai fazer o diagnóstico? Mais ou menos, é isso? Como que os médicos... Então, quando eu disse o problema é do diagnóstico, é porque eu não adianta... A Marilena falou, eu tenho medo de chegar lá no médico e ele já diagnosticar, e não é assim que funciona. Não, quer dizer, não é assim que funciona, não. É assim que está funcionando. Não é assim que é para funcionar. Um diagnóstico de TDAH, quem dá é o médico. Mas a partir de o quê? De todas as informações coletadas na família, na escola, não só na escola, em algum outro espaço que essa criança frequente, a criança ou o adulto, no laudo neuropsicológico,
né? Porque o laudo neuropsicológico, ele vai contribuir demais, porque ele vai verificar se o processo é mesmo atencional, ou se é alguma outra coisa, porque pode ser uma deficiência intelectual que esteja com um componente de processo de atenção. Pode ter qualquer outro transtorno que seja assim. Ou pode ser que o laudo não identifique nada. Pode ser que seja um momentâneo. Pode ser que seja uma comparação com outras crianças, feita pela escola, pela família. Então, o correto de um laudo é que ele seja feito de maneira intertransdisciplinar. Embora quem faça o diagnóstico seja o profissional da medicina que vai fechar. Mas, por isso que eu falei do ambulatório, né, do CENEP, porque é assim que funcionava. Agora, as crianças têm chegado ao consultório, muitas vezes do pediatra. Então, quando a gente fala em rede pública, uma consulta com neuro demora, é uma fila infinita. Ela chega, a mãe não aguenta, a escola não aguenta, ele medica. Ele pode medicar, né? Não sei se atendi, mas é isso. Eu, na minha visão de psicóloga, né? O que eu percebo, né? Vou na mesma direção da Sandra, é certinho, mas que nós temos um problema muito sério, né? Até vou falar a questão até da UFPR. Na UFPR, para fazer vestibular, você precisa de um laudo de um psiquiatra. Você precisa de um laudo de um psiquiatra para você dizer, na hora que você entra nas cotas PCDs, é só o laudo psiquiátrico. Vou colocar isso em um caso. Um menino está diagnosticado com autismo desde que tem 10 anos, ele tem 18. E quem deu o laudo de autismo foi a psicóloga, porque quem fez a avaliação neuropsicológica, aplicou vários testes e chegou nesse laudo é a psicóloga. Perfeito. Mas quem dá a última canetada é o médico. Então, na UFPR, que vale é o laudo do médico e não do psiquiatra, não do psicólogo. Então, ele entrou na cota e ele foi indeferido. Por quê? Porque quem dá a última é o psiquiatra. Então, só para deixar claro que são dois processos diferentes. Quem vai fazer a avaliação é a psicóloga. O psicólogo vai aplicar teste, vai fazer a questão clínica, vai falar com a escola, vai falar com a mãe, vai falar com toda a rede dessa pessoa, esse aluno, esse estudante, e aí ela fala assim, ela faz um laudo, né, um laudo psicológico de 10, 11 páginas dizendo isso. Mas ele só vai ser validado quando o psiquiatra dá o laudo final. Então, assim, o que nós temos? Então, agora falando como psicóloga, eu trabalho mais com a função da violência. Tá? Então, assim, a gente tem um olho clínico, eu falo. Eu olho uma pessoa assim, eu falo, ali tem coisa. Mas é por tanto tempo que eu venho trabalhando com isso. Uma criança muito quietinha, uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa que está... Você fala assim, ali tem coisa. Né? Às vezes eu encontro crianças que estão com o olho roxo. Aí eu já olho e falo assim, vai, caí da escada. Falei, como caiu da escada? Entende? Então, a experiência e o conhecimento, quando a Marilena fala que ela está estudando, te dá o olho clínico. É só isso. Você vai estudar e você começa. Quando a Sandra fala do DSM-4, que é Manual de Estatística, a minha professora sempre diz, se você ler o DSM, você vai encontrar todos os seus colegas. Tá? Vai encontrar todos os seus colegas. Mas aí tem a ver com a porcentagem. Se mais de tantas vezes. Então, já não é meu colega. Entendeu? A gente brinca com isso. Mas, na verdade, é o conhecimento com o teu olho clínico que você acaba aprendendo. E aí, mas infelizmente, eu falo, gente, essa pessoa tem alguma coisa. Mas quem vai me dar o papel dizendo que tem é o psiquiatra, é o médico. E aí, o que as pessoas estão fazendo? Estão pulando toda essa parte, que é a mais importante, e vão direto para o médico. Só que quando você faz uma avaliação neuropsicológica, ele vai te dizer teus pontos fracos e teus pontos fortes. E as pessoas, como a Sandra fala, as pessoas só olham o ponto fraco. Porque o TDAH realmente, mas ele tem algumas habilidades. Quais são? Pega essa
e vai em frente. Só o psiquiatra toma o remédio, dopa e acabou. Só complementando essa questão do laudo, que não só para o TDAH, mas para tudo, esse é um problema que eu penso que, de alguma forma, a gente precisa atuar em legislação, alguma coisa, porque, primeiro, escola, né? Eu não posso fazer nada com essa criança porque ela não tem laudo ainda. E para que precisa o laudo? Né? Por acaso, tudo que eu falei aqui na estratégia de adulto não serve para qualquer pessoa? Qualquer um de nós. Eu acredito que a maioria esteja precisando de ter essa organização, esse acolhimento. Então, não, enquanto não tem laudo, não faz. E depois, aí na infância, você faz tudo isso, você faz o laudo, aí você não precisa mais do médico, precisa se for tomar medicação. Se não, se for continuar só com as atividades, né, a psicoterapia, talvez fono, etc., aí vira um adulto. Aí qualquer coisa você precisa do laudo. E aí você vai achar que médico que dê alguma coisa. Quem vai fazer o laudo é você mesmo. O médico só vai assinar, porque você vai chegar lá e falar, doutor, eu estou precisando disso, porque eu vou fazer tal coisa. Então, são problemas, a problemática importante no atendimento aos transtornos mentais ou outra condição qualquer. Tá? Vamos agora fazer uma pergunta que está na internet, no YouTube. Tem um participante que ele fala sobre a desintoxicação digital, pensando nessa questão da quantidade de estímulos, né, que existe no mundo da internet e se seria necessário essa desintoxicação digital. Deve ser. Eu acho que mais do que a desintoxicação seria a não intoxicação, né? Porque a gente está vendo as crianças pequenas mesmo, crianças de 5, 6 anos. Não, 3 é usando, mas eu estou dizendo 5 ou 6 com rede social, postando vídeos. E isso, o problema das telas é terrível para todos, não só no aspecto do TDAH, né? Da própria atenção nossa, de problema visual, ansiedade, problema ortopédico. Então, tudo isso no TDAH vai potencializar. E é claro que uma desintoxicação digital é super recomendada, né? Mesmo porque se você você vai se organizar para fazer tudo que você precisa fazer, não vai sobrar tempo para ficar na internet, né? Ok, gente, vamos fazer 3 perguntas. Temos aqui, ali e ali na frente. 3 perguntas para a gente encerrar. Bom dia. Eu falo muito alto, mas vou usar o microfone também. Eu sou a professora Silvia, sou psicóloga também, das faculdades Pequeno Príncipe. Nós estamos representando a faculdade aqui, eu e a professora Camila. Eu gostaria muito de elogiar a sua fala, doutora Gabriela, porque nós, hoje, atualmente, já tivemos outras funções na universidade, mas nós compomos o Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico da faculdade, chamado Nádia. Chama Nádia, mas eu sou Silvia, ela é Camila. A Camila sempre diz que as pessoas vão dizendo, quero falar com o Nádia. E eu só queria lhe elogiar, porque nós somos uma faculdade que faz parte do Complexo Pequeno Príncipe, né? Realmente é uma instituição grandiosa, mas a faculdade é pequena, ainda mais comparada à federal. Então, a sua fala, nós comentamos muito aqui, nos traduz assim a maior identificação e o seu grande desafio em gerir essa equipe. 6 psicólogas para 26 mil alunos, conseguir fazer 1.800 atendimentos. Nós também computamos indicadores e então fica aqui a minha admiração,
por você, doutora, e seu trabalho. E a minha pergunta mesmo é algo que você não respondeu na sua palestra. Qual é o seu país com esta treta de nome de bicho com capital fruta? Tudo bem, mas eu quero que ela diga. Olha, eu agradeço os elogios e assim eu estendo, na verdade, assim, né, estar como chefia não é fácil. Não é fácil. Mas eu sei que os profissionais que eu tenho, aqueles 6 aqui em Curitiba, e os que estão fora do campus, eles fazem o melhor que eles podem. Tem horas que, né, como toda chefia, a gente lê umas... a gente continua firme. Eu comecei a falar, mas eu não disse. Quando eu entrei na universidade, eu vim aquele país que vocês falaram, e eu vim com a mão na frente e a mão atrás. E quem me levantou foi a universidade. Eu sou o que sou porque a universidade investiu em mim. Então, eu fazia parte de todas as políticas públicas, eu morava no alojamento, eu ia para o psicólogo, não tinha médico, tinha dentista também, tinha ginecologista, porque lógico, né, para animar o pacote, eu engravidei no primeiro ano da graduação. Então, eu fiz todo o meu pré-natal com eles. Então, assim, eu faço questão que os alunos sejam bem atendidos. Porque é isso que vai fazer a diferença. E é isso que eu peço para as minhas profissionais. Tá difícil, sinto muito, mas para os alunos está pior. Bora, vamos trabalhar. E vamos fazer. E alguém está indo muito bem em geografia, tá? Porque eu já fiz essa pergunta em muitos lugares, especialmente nas escolas, que eu gosto de brincar com as crianças. Aí eu falo assim, qual que é? Aí a última foi, Pato Branco. Eu falei, gente... Porque eu falei que era um animal, né, e uma fruta, Pato Branco. Mas eu sou do Peru, eu nasci no Peru, não sou perua, e a capital é Lima. Muito obrigada, e eu estenderei para eles os cumprimentos. Aproveitando a fala da professora Gabriela, tem uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando aqui pelo YouTube, e ela pergunta assim, é o Estevão. Quando os professores notam que algum aluno está precisando de acolhimento psicológico, como sugerir que procure ajuda sem que ele se sinta julgado ou invadido? Gente, esses dias perguntaram para mim se a pessoa tá mal, tá chorando, o que eu faço? Aí eu falei assim, faz assim, ó. Oi. Oi. As pessoas esqueceram de falar oi. Só isso. Às vezes a gente fala assim, eu falo isso. Eu sei que não está tudo bem, mas vai ficar. Se você precisar de alguma coisa, você pode me procurar. Se a pessoa não quiser, não vai. Mas eu fiz a minha parte. Os professores estão com muito medo, eles não sabem como chegar. Eu tenho um livro para fazer, então, a quantidade de professores que chega desesperado, você tem que ir, a pessoa está fazendo isso. Calma. Você tem que procurar um psiquiatra. Eu corro lá atrás da Casa 4, aí eu entro em contato com a aluna. Não, mas eu faço CAPS. A pessoa me perguntou para o aluno, pelo receio de invadir. Só pergunta. Precisa de alguma coisa? E peça licença, porque tem muita gente, a história me diz, tem muita gente que quando você vai fazer isso, a pessoa não quer. Você pedir licença, fala assim, posso? Eu falo assim, as pessoas esqueceram de ser gente, de fazer isso aqui. Entendeu? Então não vai se sentir invadido. Você coloca você no lugar. Você está mal. E alguém vem e fala assim, posso te ajudar? Você se sentiria incomodado? Eu acho que não. Então esse é o conselho que eu dou. E assim eu vou falar uma coisa bem rapidinha que aconteceu na universidade com o professor Eric De Luca. E eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida, 22 anos, numa universidade, num país que eu não conheço ninguém, e eu sentada na escada, chorando, sozinha. Ele sentou do meu lado, não sabia quem que ele era. Ele sentou do meu lado e disse, não sei o que é, mas vai passar. E passou. Então, eu acho que é só isso. Se sentir invadido, o professor só vai e fala, manda um bilhetinho, manda um e-mail. Fulano, percebi que você não estava bem na aula. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo.
o que eu faria. Agora a gente vai para uma última pergunta. Infelizmente, né, temos outras perguntas também aqui no chat, mas vai dar meio-dia, né? Então precisamos encerrar. Vamos fazer a última pergunta e depois a Maria Helena faz o encerramento da manhã para a gente poder ir para o almoço. Oi, bom, não é bem uma pergunta, eu queria dar só um depoimento. Eu vou fazer 44 anos, agora em novembro, mas em 2017 eu fui diagnosticada com TDAH. O meu psiquiatra, ele tentou por 3 consultas, Adriane, vamos tentar a Ritalina? E eu resistia, porque eu tinha essa coisa de eu não quero tomar remédio, eu não gosto de remédio mesmo, sabe? E eu já tomava estalopram, eu ainda tomo, eu acho que eu vou tomar pro resto da minha vida. E foi como se alguém acendesse a luz, eu estivesse na escuridão e a luz fosse acesa. E como foi que ninguém notou isso? Como é que você conseguiu fazer faculdade? Você fez um concurso e entrou? Eu faço pós-graduação, mestrado, mas eu também sou servidora aqui. A minha mãe é TDAH, e eu só sei dela porque eu sou. Como foi? Olha, foi muito difícil. Então, assim, a gente fala muito de criança, mas é difícil do adulto. A professora falou que é muito recente, realmente, porque o adulto ele já é mais tolhido, porque ele precisa se ajustar à sociedade. Então, tanto falam do autismo, do masking, e eu estou aprendendo que durante muito tempo na minha vida, né, eu fiz esse masking sem saber o que estava fazendo. Eu fazia um movimento de manada, porque como assim todo mundo entendeu e eu não? Então eu fazia o que os outros estavam fazendo também. Então assim, gente, às vezes falar, mas todo mundo tem, também banalizando, né? Todo mundo tem TDAH, também não é bem assim. Então, existe sim peculiaridades que só um profissional, psicólogo ou psiquiatra vão saber. Não façam um autodiagnóstico. Procurem ver se você só não está com excesso de informação, com deficiência de ferro, quando é uma criança, se ela está mal alimentada, se ela foi abusada. Então, assim, eu estou pedindo desculpas aos profissionais aqui, mas a minha prática de experiência e por também não ter só TDAH, eu tenho também, carrego também uma outra condição, que inclusive o estudo é muito recente, mas também está começando já a fazer ligação com o TDAH, que é quem tem hipermobilidade, mas isso aí é um outro assunto. Então, assim, por isso que eu estou falando para vocês, me senti aqui, né, me metendo aqui como uma boa TDAH, que também é impulsiva e fala pra caramba. Então, assim, nem toda criança também vai ser tão elétrica assim. Tá? Às vezes ela é bem desligada. E o adulto tende a ser também bastante desligado, bastante impulsivo, falar demais, cortar os outros, fazer tudo ao mesmo tempo, prometer 1000 coisas e não fazer e não entregar. Então, assim, que nem a professora falou, o psicólogo, ele é importante, ele às vezes vai saber muito mais do que o psiquiatra vai dar o laudo. É verdade, eu tenho o laudo, mas infelizmente eu não tenho acompanhamento, não faço terapia, para mim é muito importante. E eu aprendo sozinha, enfim. Mas é isso que eu queria passar para vocês. Não banalizem, mas também não deixem para lá. E tenham bastante paciência com as pessoas. Pode ser um TDAH, mas pode ser algum outro problema que ela esteja passando. E como a professora falou, oi? Posso te ajudar? Joia? Era isso que eu queria passar para vocês. Tá bom? Se as professoras quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Pessoal, acho que foi uma manhã muito enriquecedora, né? E só tenho a agradecer às professoras pelas palestras sensacionais. Estou muito feliz por ter feito também a apresentação pela primeira vez, estava com bastante medo. E agora nós vamos dar um tempinho até às 13h30. Às 13h30 nós teremos uma apresentação cultural. E às 14 horas vamos iniciar uma palestra com o Dr. Tiago sobre autismo. Temos alguns restaurantes por quilo aqui perto que a gente recomenda, o Carmela, o Quilinho. Então já voltamos, espero que tenham gostado e eu adorei, gente.